bem. Está aqui. Você está aqui, nós estamos aqui. Ora bem, quem está cá também é a doutora Teresa Leonel. É verdade. Bem-vinda, doutora. É verdade. Com um tema aqui. tão engraçado que nos traz hoje. É verdade. Parte 2. Imagina que estamos a falar de parte infidelidade. Já viu? falámos sobre a infidelidade, isso já sabemos que existe, não vale a pena escamotear a situação. Portanto, a infidelidade existe. Portanto, agora vamos partir para outra conversa. É saber se havendo infidelidade, quando há um casal, obviamente, porque se não houver um casal, se não houver uma situação de compromisso entre duas pessoas, não se pode falar de infidelidade, pode-se falar de devaneios e outras coisas, mas havendo uma situação de compromisso entre um casal e surgindo essa tal infidelidade, se isso... Como é que isso se caracteriza? Se é um flerte, se é uma coisa mais séria, se conta, se não se conta? Isto leva-nos muito longe. Como é que podemos catalogar as infidelidades, doutora? Então, desde já, parece que este programa hoje é sobre o amor, não é? Ou pelo menos o programa está todo dedicado ao amor, desde um casal... somos todos amorcinhos. Com alguma idade, não é? Que se volta a apaixonar ou a amar, não é? Porque não há idade para o amor, aos sapatos e aqui ao nosso tema também. Então, a infidelidade, aquele do nosso primeiro tema sobre a infidelidade, um dos nossos temas, causou aqui alguma polémica, no bom sentido, mesmo lá fora. Foi um tema interessante e que deu asos a algum debate. O que é traição? O que é infidelidade? Se o pensamento já é... Porque o Nuno, por exemplo, considera que flerte já é o estarmos a pensar noutra pessoa. E o flerte é diferente de um agrado, de desejar ou dizer a alguém que está bonito. O flerte realmente tem ali uma outra intenção. Portanto, o flerte já tem uma linguagem própria, já tem códigos próprios. Tem um desejo e sedução. Para haver flerte tem que haver sedução. Muitas vezes é para alimentar o próprio ego da pessoa. Claro, pronto. Obviamente. Ou é sempre. Agora, claro que se uma pessoa está solteira, não é? Ou sem compromisso, isso até lhe faz bem, porque alimenta o seu próprio... Pode-lhe fazer bem, mas se tiver a pessoa necessidade está solteira disso. e sem compromisso, não é infidelidade, portanto não cabe aqui neste tema. Não, estamos a falar do flerte, porque antes de entrarmos no programa, o Nuno apontou-me ali as folhas dele, disse: doutora, está aqui, a doutora afinal diz que todos nós flertamos, portanto se todos nós flertamos, a doutora também já flertou, evidentemente já flertei, evidentemente. Com certeza. Agora posso dizer que não. Pronto, isso era quando eu era solteira. Agora a doutora disse que não traía. Os programas mudam. A doutora disse que não traía, que é uma coisa diferente, não flertava. Não, a discussão grande nós temos aqui não tem nada a ver com o que vocês estão a dizer. Tem a ver com... Vocês tinham uma concepção de traição completamente diferente da minha. São coisas... Foi disso que nós falámos. Estávamos a falar de definições. E por isso é que voltamos... A doutora já não tem tanto, já está mais para o meio. Estávamos a falar de definições e por isso é que voltámos, de certa forma, ao tema e que é realmente um tema interessante, não é? Um tema interessante, a infidelidade, o que é sensualidade, o que é desejar, o que é desejar psiquicamente, o que é desejar fisicamente. E se perguntarmos às pessoas que estão na nossa plateia, por exemplo, a cada um, se cada um deles considera o flerte uma traição ou não, vão haver respostas diferentes. Uns vão dizer que o flerte é traição, outros que não, outros mais ou menos. O flerte não é traição, se considerar... Bonito, ficaste bonita com a cara. Como é que foi? Foi um capacete inteiro. Pois. Ora bem, dizer o flerte não é traição de facto, porque não o flerte, é, na tua opinião. A menos que o flerte seja consumado. Tá bem, isso é na se tua o flerte opinião. for consumado, é a minha opinião. Mas é que a menina tem que dizer, na minha opinião, não. O flerte não é como se fosse uma realidade. É na minha opinião. Não é uma realidade, é a sua realidade. E já vamos falar, se essas coisas devem ser faladas entre o casal ou não. Mas agora temos um assunto, a doutora Teresa vai nos perdoar esta interrupção, mas temos que ir para um intercalar especial, porque há mesmo um acontecimento especial que tem que ser neste momento dito ao país. Nossa matérias são radicalmente... É verdade. Portanto, a menina achou uma coisa, eu acho outra completamente. Deve flertar em casa. Que nos leva então à sequência da conversa, que deve-se contar ou não ao parceiro, sendo uma coisa fugaz, uma coisa de um one night stand, uma coisa de uma noite. Mas aí já há traição. Certo. Aí já termina. Mas eu já lá vou à minha parte. Acha que aí, neste caso, deve-se contar ou não? É muito discutível. Eu acho que pode parecer contraproducente, mas eu acho que não se deve contar. É assim, quem conta normalmente é para espiar a culpa que tem. É um bocado como ir ao confessionário ou pôr a criança de castigo. Eu fiz, sinto-me culpado, portanto não contam por peso na consciência, contam porque se sentem culpados e muitas vezes não arrependidos, ou porque estão na iminência de ser descobertos, ou alguém viu, ou pronto. E por vingança também não? Dizer assim, olha, eu traí-te... Isso já foi traído ou não. E isso tem a ver com a pergunta posterior. Tu não me dás atenção e eu traí-te e toma lá. Ou então estás-me sempre a acusar que eu traio e já me aconteceu esses casos em consulta. Eu nunca tinha traído
traído, mas ela estava sempre a acusar que eu a traía e eu uma vez traía. É a forma como provar, Claro, não é? exatamente, e portanto tirar aquilo, como dizer, até como vangloriante, se não é da situação. Sim, mas é assim, então vamos ver, a traição, quando é descoberta, ou é, neste caso, contada por um dos membros do casal, pode haver um perdão, e há uma altura que, se o casal decidir continuar juntos, há um perdão. Agora, esquecer, nunca ninguém vai esquecer, há uma marca. Isto é um bocado semelhante a ter uma infecção pulmonar, digamos, e faz o antibiótico. Mesmo anos mais tarde, está lá no raio-x quando vê lá um resquício. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Pode-se contar, mas fica sempre. Pode-se perdoar, pode-se continuar, pode-se ultrapassar. Isto tem a ver com a intensidade dos sentimentos de cada um, se a relação é muito recente, se já tem mais anos. Normalmente tem tendência a perdoar em relações até mais longas. Apesar de se trair mais no primeiro ano, perdoa-se mais as traições em relações mais longas. Até porque provavelmente quem foi traído, se calhar também já fez. É aquilo que falámos no último programa, que é muito difícil a convivência num primeiro ano. O que não deve acontecer nem um flerte num primeiro ano, porque se a pessoa se está a apaixonar, ou se quer viver em amor, ou se tem projetos, deve flertar com quem tem, exatamente. E mesmo sempre. No primeiro ano, uma traição no primeiro ano é tara. Nas relações duradouras, um dos segredos para não se cair precisamente na infidelidade é flertar com a pessoa com quem nós estamos. Claro, e é isso que se deve fazer, não é? Há várias formas de o fazer. Há várias formas de o fazer e, sei lá, pode ser uma mensagem, pode ser uma fotografia, pode ser encontramos logo, ou pode ser vem ter comigo, mas isso lá está, um flerte é ocasional, porque se isso for diário, passa a ser a rotina, então passa a ser uma obsessão e deixa de ser desejo. Portanto, tudo tem que ser em quantidade e em dose certa. Isso, sem dúvida nenhuma. É como tudo. É como tudo na vida. Mas, de facto, doutora, acontece mais em consultório. Quando acontece o one night stand, quando acontece o envolvimento de uma noite, acontece mais em consultório as pessoas guardarem para si e desabafarem com a doutora, ou têm muito a vontade de contar em casa? Não, guardam mais, e as mulheres guardam mais, tanto os homens. As mulheres guardam mais que os homens? As mulheres escondem melhor, sabem esconder melhor as coisas. Aliás, há aqui uma coisa que me fez pensar, quando estive a refletir sobre este tema, ontem, quando decidimos falar sobre este tema, preparei o tema, que é a quantidade de pessoas que eu tenho em consulta cujos filhos são fora do matrimónio. Sem que os pais saibam. Sim, e muitas vezes o pai que o cria, não é? Porque o pai biológico muitas vezes sabe, ou soube na altura que a pessoa ficou grávida e depois seguiu um caminho diferente e, portanto, a pessoa ou manteve aquele namoro ou então manteve o casamento, muitas vezes. Assim, o que eu constato é que até muitas vezes o pai que está na relação, o pai que cria, até suspeita. Não se é dito diretamente porque aquela mulher guarda aquele segredo, aquilo é um peso que ela transporta muito pesado pela vida, embora foi uma opção dela, não é? Porque o filho verdadeiro não conhece o pai, isto é muito complexo. Não, portanto, o filho verdadeiro conhece. E ela vê-o a crescer com as parecenças do pai biológico. Isto é muito complicado para a cabeça de uma pessoa. E isto acontece mais do que pensamos. O pai que vive em casa, o pai que cria, muitas vezes suspeita ou sabe, mas também já não quer perder o laço que ganhou com aquela criança ou com aquela família. É muito complicado. Há muitos casos desses, Por isso é que convém que uma traição seja com pessoa da mesma raça. Que é para não haver crianças de outra cor. Então é que está o cara entornado. A diferença entre nós é de facto monstruosa. Eu estou aqui para o equilíbrio. Na sua cabeça, o que passa pela cabeça não é não pode haver traições, muito menos que cheguem a este nível. Não é isto que a mina acha. Não, que a mina acha bora lá trair, mas com pessoas da mesma raça. Que é para isto não dar raia. Está a ver a diferença? Antes do tempo. Eu já não estou a discutir a traição. Já estamos a discutir as consequências da traição. Essa parte já passou. Não esteja a disfarçar. Não. É que eu já não estou a discutir o ponto de vista moral, ou ético, ou legal de uma traição. Isso já passámos, já discutimos. Agora estamos a discutir as consequências da traição. E a menina diz que mulheres estão a trair com pessoas da mesma raça. Obviamente, nós sabemos muito bem que há imensos filhos. O Código Civil assume que o pai da criança é o marido da mãe. Portanto, não sei se será assim, posso garantir. O pai da criança é o marido da mãe. Portanto, uma pessoa... E se não forem casados? E se não forem casados, isso aí tem que haver uma declaração. Em princípio, é o companheiro da mãe. Portanto, há uma equiparação nesses casos. As equiparações quase sempre não funcionam para questões económicas, não é para questões parentais. Portanto,
Eu estou casada com alguém, se fico grávida, o pai da criança é o meu companheiro, é o meu marido. Mas pode não ser. Mas pode não ser. E se eu escondi muito bem uma traição, se eu escondi muito bem uma relação paralela, até eu posso ter a dúvida. Eu posso não saber quem é o pai. Se eu tive simultaneamente relacionamentos com algum espaço... Daí alguns flertes serem muito perigosos e exatamente. Tem que se ter... Eu posso exatamente não saber quem é o pai. Há muitas mães, eu até estou em crer, que há muitas mães que têm dúvidas sobre quem será o pai do seu filho. Uma dúvida que mata. Deve ser uma coisa horrível. Esses casos, se fosse comigo, mas acontece, digo-lhe já. Mas acontece, pode ter a certeza. Portanto, neste caso, quando já há uma gravidez envolvida, eu acho que devia haver uma conversa sobre isso. É o mínimo, olha, eu nem quero falar. Até porque o interesse da criança hoje estou muito bem disposto. É o ser humano. O interesse da criança sobrepõe-se sempre. Não até se enervar, porque aquilo que vocês estão a dizer era suficiente para eu agora disparar aqui numa direção absolutamente... Eu não disse nada. Bem, porque... Uma mulher que faz uma coisa dessas, não é uma mulher, ok? É outra coisa com 4 letras que não é uma mulher. Claro, porque as infidelidades acontecem aos homens, às mulheres, acontecem tudo. Isso estamos de acordo. Agora, fazer crer ao seu companheiro que aquele filho é dele, sabendo que não é, ou existe, não disse. Pois, sabendo que não é, nome. Não é, ou ter dúvidas se é. Se tem dúvidas, tem os tomates ao sítio e esclarece-as. Exatamente, é isso que eu estou a dizer. Quando já há uma passar a vida inteira, a mulher e o casal e aquela criança sem ter o direito de conhecer o próprio pai. É isso que eu digo. Depois a criança cresce e nota essas diferenças. Eu queria dizer aos seus doentes que lá vão com esse tipo de dúvida, imediatamente para casa, esclarecer isso. Não posso. Era o que você devia fazer. Eu acho que quando há crianças, o interesse da criança se impõe. Ainda mais. É ao fim de muitos Mas também há muitos homens que têm filhos fora do casamento e sabem e não contam às mulheres. É igual. Ou descobrem mais saber muito mais tarde. Em vez de 4 letras passam 5. Não, mas é verdade. Há muitas mulheres que são surpreendidas por mortos maridos. Ou uma dada altura que lhe aparece um filho de uma relação extraconjugal. Que a mulher não pensou sequer que existia e que muito menos tinha um filho. E deve ser uma dor horrível. Isto acontece para os dois lados. Olha, são os frutos da traição. Portanto, meninos, cuidado da traição. Portanto, cuidado mesmo com os flertes, não é? Porque o flerte muitas vezes aumenta o ego de quem flerta, não é? Aliás, costuma-se dizer que o flerte, ou pode-se dizer que o flerte até é uma traição a 3, porque estamos a trair a nós próprios, porque aumentamos só o nosso ego, estamos a trair a pessoa que está ao nosso lado, porque nós achamos que controlamos tudo, mas se fosse a pessoa a fazer-nos o mesmo, nós não íamos gostar, porque não sabíamos até que ponto é que ela ia controlar os sentimentos e, de certa forma, o objeto que está a ser flertado também está aqui, portanto, é uma traição. Desde que o objeto que está a ser flertado esteja esclarecido, só está lá porque isso não, às vezes, no que é isso estar esclarecido? Às vezes as coisas mudam. É saber, é que é só um flerte. Mas você pode começar num flerte e as coisas podem se transformar. Podem. Isso é as emoções, isso é o Nuno pensar que nós dominamos as emoções, mas muitas vezes somos dominados por elas. Por isso é que algumas se tornam perigosas. Tem que haver, que não há de uma forma geral nestas coisas, o que tem que haver é franqueza, ponto final. A partir do momento que as pessoas são francas e não são mentirosas, não é? Se há uma relação com o Nuno, eu sei que eu tenho uma relação com o Nuno, imagine-se, o Nuno é casado, eu tenho uma relação com o Nuno, eu sei que esta relação é uma relação sem futuro. Mas é uma relação que tem momentos e eu quero ter essa relação, não estou a ser enganada. Claro. Mas às vezes depois isso pode acontecer, mas depois quando a outra pessoa pode ir embora ou quer ir embora, a pessoa fica em sofrimento e lá no fundo desejamos e pode-se desejar ter o outro. Isso é pouco adulto, até pode haver o caso... É intrínseco, Maia, é do ser humano. Nós desejamos, mas gostamos de nos sentir desejadas. Não é intrínseco, é desleal. Isso é desleal. E se as pessoas estarem numa relação de uma forma falsa, é sempre desleal. Claro. Se eu sei que tenho esta premissa e se estou a trair essa premissa, estou a ser desleal. Mas os sentimentos, e se estou a engravidar de propósito, então pior. Isso aí mesmo no seio do casal, não é? Um filho não prende nada, nem um castigo mesmo no seio do casal. A questão é que eu, enquanto homem, não me passa pela cabeça, mas não me passa pela cabeça de forma alguma, nem enquanto homem, enquanto ser humano, como homem, de chegar alguém ao pé de mim e dizer-me, olha, tenho um filho teu. E se eu sei que andei a brincar aos cucos, não é? Eu tenho que imediatamente tirar isso a limpo. Uma análise imediata, nem ponho em causa de não é nada, está bem, mas hoje é possível fazer esses testes para falar ADN. Vive contigo, com a tua mulher, claro. Sim, mas são coisas que são coisas. Mas, ó Teresa, isto deixe-me só fazer aqui um ponto de situação. E hoje há os testes de ADN, antes você tem quantos filhos? Eu ainda não fui mãe. Ainda não foi mãe? Não, mas espero ser brevemente.
Há aqui pássaro lá. Pronto. Teresa, deixa-me dizer o seguinte, quando nós falamos aqui sobre falar-se ou não sobre uma traição, contar-se ou não uma traição, estávamos a referir às situações de uma noite, às situações de um flerte, às situações que nós podemos considerar práticas. O que é que vocês acham? No caso de um filho, de já haver um fruto desse envolvimento, nem se questiona se conta ou não se conta, devia ser obrigatório contar. Devia ser, mas não é, Maia. Porque aí já há um terceiro elemento, já há um filho que mais tarde ou mais cedo vai interferir na vida daquele casal. E que tem direito a conhecer o pai também biológico, mas isso já é outra questão. O direito da criança sobrepõe-se. Mas aqui, sim, isso é uma coisa que pode acontecer numa noite, pronto, e pode acontecer. Uma noite é difícil, mas tudo bem, pode acontecer. Sempre achei isso uma grande pontaria, ser logo naquela noite, só uma vez. Pois, mas... Eu demorei não sei quanto tempo a engravidar, acho isso uma sorte. Pois olha, eu sou como um coelho, minha amiga. Eu mal e já está. Mas a culpa não é... Eu engravidas com uma pinta já está. É porque o menino tem relações no momento fértil, não é por isso, porque as mulheres não engravidam todos os dias, têm períodos para engravidar. Explicar, os meus espermatozoides são fortíssimos. Até engravidam quando a pessoa não está a ovular. Duram mais de 48 horas, está a ver? Eles aguentam-se ali, titanicamente, agarrados às paredes, está a ver? À espera que lá venha o homem. Agora, lá vou eu! Nuno, isso é tema para outro programa, porque afinal parece que os homens, a qualidade dos espermatozoides também se vai perdendo com os anos e, portanto, também aumenta a infertilidade. E, portanto, ao longo depois dos 40, quando eles desejam ser pais, ainda não foram, é qualidade. Não noto. Mas você já foi pai. Não nota a qualidade, você já foi pai. A qualidade. Não, está bem, muito novo. Diga-me lá, o que é que é perguntar? Vamos voltar então ao flerte. E se deve ou não contar? Depende dos casais. Contar ou não? Depende dos casais. Teve um flerte, está com uma pessoa, teve um flerte com outra, sentiu desejo pela outra pessoa, pode ter sido consumado ou não, deve contar ou não? Para isto na relação ideal, tal como eu imagino, já falámos sobre ela. Na relação ideal. Claro que sim. Pronto, que existe ou não existe? Eu acredito que sim. Nem acredita, mas já vi. Umas mais parecidas do que outras. Eu também acredito em mas nunca ouvi. E acredito que se caminha para aí, e desde que nós queiramos, caminhamos sempre para aí. Meu querido, temos aqui a consciência eu acho que falar ou não falar de uma traição num casal depende do casal. Depende da sensibilidade da pessoa com quem estamos, depende da nossa própria sensibilidade. Há pessoas que não gostam de guardar segredos e, portanto, contam tudo. Há pessoas que sabem que se forem contar, atendendo à fragilidade da pessoa que está consigo, pode ser maior o dano do que, de facto, o benefício. As coisas têm que ser pesadas. Não há, Maia. Portanto, eu acho que não existe benefícios numa traição. Não é no contar ou deixar de contar, porque muitas coisas são descobertas, às vezes até anos depois. Certo. Portanto, tudo acaba quase por vir ao de cima e ser descoberto. É portanto, verdade, também, pode acontecer, exatamente. Agora, uma traição é sempre um desgaste, é uma marca que ali fica. As pessoas podem ultrapassar, mas vão viver de forma diferente, vão reconstruir de uma forma diferente. Agora, quando se conta uma traição, muitas vezes quem conta era aquilo que eu dizia, é um bocado como ir ao Senhor Padre e a pessoa vai se confessar. Eu já confessei o meu pecado, de certa forma, tira a culpa de cima, pode voltar a fazer. Pronto, claro. É o que acontece. Seja homem ou seja mulher, isto é hipotético, é um bocado como as crianças e os castigos são benéficos ou não, funcionam numas pessoas, não funcionam noutras. Quando tem tendência para a infidelidade, trai ao longo da vida. Pois trai. Vamos pensar que também que as pessoas também podem mudar. Podem, e vamos pensar que as pessoas... Normalmente sim, quando se apura com a idade, não é? Podem, mais difícil, sim. Ficam acredito nisso, acredito que as pessoas mudam. E aprendem a encobrir melhor, enfim, há toda técnicas com a idade se aprendem. Podes tropeçar numa pessoa que a determinada altura te faça... Às vezes as pessoas querem mudar o rumo de vida. Que se tragam momentos de felicidade e de paz. Sim, quando a pessoa está bem numa relação, não tem tanta necessidade de flertar, quando está bem, quando se sente amada e desejada, até uma chatice, tem ali aquele tipo a chatear, a dar-me um piropo não é um flerte. Não tem só a ver com isso, com o estar bem numa relação, tem a ver também com a personalidade de cada pessoa. Também. Há pessoas que estão bem dentro do relacionamento, mas precisam de algum encantamento. Tem uma baixa autoconfiança, Maia, tem uma baixa autoconfiança, precisam de ser bajuladas no seu ego. Portanto, é uma coisa, é uma necessidade. Falta-lhes alguma coisa. É uma necessidade. Lá no fundo não lhes falta nada, vão buscar isso. Vão buscar a admiração. Da mesma forma que vão buscar a água quando precisam e que... Não estou de acordo consigo. Acho que todas as pessoas, e a doutora também já disse aqui, acho que todas as pessoas acabam por gostar de alimentar o ego, quer dizer, não venham cá com tangas. Sim, mas há várias formas. Há pessoas que têm baixa autoestima. As pessoas preferem sentir-se desejadas e respeitadas do que desprezadas. Toda a gente. Mas aqui há vários graus.
uma coisa engraçada do que não desligar nenhum. Não, mas isso é uma piada, isso é uma pessoa com sentido de humor, não é por você dizer uma pessoa, está muito bonita hoje, ou dizer um piropo, isso não é um flerte. Um flerte tem mais do que isso, está bem? Isso que você está a dizer, um flerte já tem que haver desejo sexual. Tem que haver intenção. É a conversa de você dizer, uma coisa é você dar um piropo e dizer, uau, olha, essa saia fica-lhe bem. Outra coisa é dizer, epá, essas pernas mexem comigo. Pronto, são coisas diferentes. Já estamos a entrar na excitação. Num flerte, já se quer chegar lá, uma excitação já sexual. Percebe? É diferente. O resto é uma pessoa ser animada, é gostar de bajular e ser bajulada e olá, tudo muito bem. É passar ali pela menina do café ou eu pelo senhor e dizer, epá, não me deu galão muito quente. Olha, espera lá para passar à frente quando o restaurante está cheio. Isso é a nossa forma de ser. Isso é diferente do flerte. Estamos a falar em graus em coisas diferentes. O flerte já há aquele desejo sexual. Já se vai mais à frente. É um bocado também como o flerte ser virtual, pela net, por exemplo, se existe ou não ser físico. Há flerte pela net. É igual, porque pode estar lá a conversar e se as conversas forem de cariz sexual, se calhar já se entra no flerte e na traição, porque se a pessoa tem um namorado. Não, mas pelo virtual eu não dormi com ele. Não dormiu, mas ele pode chegar assim, olha, vou aí, abro a porta, pronto. Outra vez à mesma conversa. Maia, vamos então. Eu posso estar na net a dizer, fazia-te, acontecia-te e não sei o quê e tal. Epá, o que eu agora mas é verdade. Mas depois vou dormir com o meu marido e não diz mal a ninguém. Em tribunal não há volta. Só tive a dizer que lhe dava 3 voltas, mas dava não deu. Não tem mal. Não, e se ele dizer assim, ó mãe, e se ele dizer assim, não deu. Agora, se eu negligenciar as minhas funções domésticas, já estou a se ele dizer assim, mas eu estou à tua porta, abre uma porta e agora quer ver se fazes aquilo que me estavas a dizer. Claro. Se calhar aí as coisas mudam. E a pessoa aí pensa. Mas aí se a pessoa for, está a trair. Pronto, isto é aquilo que você dizia no programa, isso é aquilo que a Maia dizia. É assim. Eu acredito em realidades, não em virtualidades. Para mim é o que é palpável. O que a Maia diz só trai quando mete a mão na massa, não é? Ou sou padeira ou não sou. Não, mas pronto, mas em todo o caso, então será uma falta de respeito para com o nosso namorado ou o nosso companheiro. Digam o que quiserem, para mim é uma traição. Para mim é uma traição. Pode ser uma falta de respeito, sim. Para mim é uma traição. Isso também acho que é uma falta de respeito, até porque é uma mentira. Sim. Ouviram as opiniões todos, não ouviram? Muito bem, então vamos arriscar isto. Quem é que acha que só isto que acabámos de falar é uma traição ou é preciso ser uma coisa física? Quem é que acha que tem que ser só uma coisa física? Sim. Uma pessoa, duas. Só 2 pessoas é que acham. De resto, todos não, 3. Acham o quê? Que a traição tem que haver. Só quando é física. Tem que haver, exatamente. Portanto, se o seu marido estiver na internet a falar com outra mulher a dizer fazia-te acontecer e tal, você não vê mal nenhum nisso, porque não há problema nenhum, não é? Não é uma traição. É uma falta de respeito. Não é uma traição, portanto. Não, as pessoas não gostam, não há é a prova do crime, como diz a Maia. Isso não é uma traição. Não é uma traição física, mas é uma falta de respeito porque ao ir para o pé de mim portanto, não considera isso uma traição? Não. Física não. Não considera uma traição, não estamos a falar de física. Considera isso uma traição ou não? Se virmos bem é uma traição. Então já mudou de opinião, pois claro. E tu não? Não. Toma, segura lá o microfone que já és da cá. Portanto, tu, se o teu marido estiver a dizer o que quiser com outra pessoa, não, para ti, chegas ao pé dele, dás beijinho e estás contente na mesma. Ela não sabe. Não, sabendo, estamos aqui a falar de sabendo. Sabendo é outra coisa. Sabendo, eles não... Tem que haver o toque. Tem que haver o toque. Mas é. Senão vamos ver que toda a gente já traiu na vida. É o que eu digo. Ora, é o que eu digo, pronto. Senhora, é a minha conclusão. A gente já flertou, não é flerte até pode alimentar a Maia, própria tens relação. uma pessoa ali, o resto não interessa. Tu vês como não é uma coisa desquerida. Oh, meu querido, eu tenho uma pessoa aqui e tenho milhares de consultas que já fiz. Bem. Já fiz tantas consultas ou mais que a doutora Teresa Leonardo. Dizem todos o quê? Vem tudo a tua opinião. Deixe-me dizer, até porque esta coisa de hoje em dia dos relacionamentos virtuais está muito na hora da economia. Portanto, eu pareço um ET. Pois tu és um info-excluído, já sei. Agora, a verdade é que muitas vezes esta conversa é uma fantasia que alimenta o próprio casamento. Não, isso já não consta. Alimenta o próprio casamento. Adeus, doutora Teresa Leonardo. O parceiro sabe, não vai gostar. Está na hora certa. Gostamos Nós podíamos contar-lhe histórias diferentes, Teresa. Mas temos que terminar para a hora certa. Mas temos que terminar. Temos que ir para a hora certa. Beijinho, a Teresa da casa. Eu acho que temos que ser mais abertos em relação a isso. Abram aulas para passar o modo. Vamos abrir então para a Cátia. Abertura. Vamos embora. Fanfarra.